Bom dia, bem-vindos ao primeiro episódio das Health Talks, uma série de web talks sobre o setor da saúde, numa iniciativa do ECO, em parceria com a consultora EY. Nesta primeira talk vamos falar sobre medidas para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde, com Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. A conversa tem como pretexto um estudo realizado pela EY e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares sobre os principais agentes do setor, incluindo associações de utentes, profissionais de saúde e gestores, consideram ser prioridades que deviam estar nos programas eleitorais. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite para esta web talk. Muito bom dia. Uma das conclusões que sobressai deste estudo é a preocupação com a retenção e desenvolvimento dos profissionais do Sistema Nacional de Saúde, apontado, de resto, como uma preocupação por 2/3 dos inquiridos. Nos últimos meses tivemos várias notícias sobre a falta de médicos das urgências, concursos que ficam vazios. O que é que tem de ser feito para reter, por um lado, os profissionais de saúde no SNS e, por outro, conseguir atrair novos? Bom dia, André. É um prazer estar nesta web talk sobre saúde. E realmente, neste inquérito que realizamos em conjunto com a EY, esta área dos recursos humanos aparece como um problema prioritário. 2/3 dos respondentes, e estamos a falar de gestores, de médicos, enfermeiros, associações de utentes e outros, acabam por identificar esta área como prioritária. E realmente, nos últimos anos, tem existido uma deterioração da capacidade que o Serviço Nacional de Saúde tem para reter estes profissionais e que decorre, efetivamente, de um aumento da insatisfação dos profissionais. Não é um problema novo, vem-se a arrastar há vários anos. Podemos mesmo dizer que a questão original decorre praticamente desde o processo de empresarialização dos hospitais, da constituição dos hospitais SA e depois dos hospitais EPS, a existir uma estratégia clara para os recursos humanos no setor da saúde e particularmente na área hospitalar. E hoje... As razões de insatisfação são quais? Na prática, estão muito relacionadas com as condições de trabalho e que os profissionais cada vez mais veem uma degradação das condições de trabalho e que efetivamente agudizaram-se com a questão da pandemia, com a sobrecarga de trabalho, mas, por outro lado, estão muito relacionadas com o sentimento de desvalorização dos profissionais. E isto está muito relacionado com a questão relacionada com as carreiras profissionais, que não estão atualizadas, que não respondem aos anseios dos profissionais e às questões, evidentemente, remuneratórias. Reparem que nós temos hoje profissionais que podem trabalhar no serviço de saúde há mais de 20 anos e que nunca tiveram uma valorização da sua carreira e acabam por ter remunerações muito similares ao que teriam quando aderiram ao serviço público de saúde. E isto, evidentemente, leva a um grau de insatisfação, um sentimento de desvalorização e que, se por um lado nós, durante praticamente a construção do Serviço Nacional de Saúde, durante o final do século XX, existia aqui algum sentimento de adesão ao serviço público de saúde, quase como uma missão de adesão ao serviço público e um compromisso com o serviço público, e o serviço público perante os seus profissionais acaba também por garantir o emprego, garantir segurança neste emprego para a vida e com progressões mais ou menos automáticas, mas pelo menos expectáveis ao longo da carreira. Estes fenómenos foram terminados, ou seja, aqui uma quebra do contrato entre o setor público e os profissionais, que redunda nesta insatisfação. E parece-me que as novas gerações não estão dispostas a este grau de compromisso sem o retorno da parte da entidade empregadora, neste caso do Estado, e fazem outras opções. E daí que vimos que as novas gerações, por exemplo, não aderem a estes modelos, mesmo do ponto de vista remuneratório, e fazem outras opções. E vimos isto de uma forma muito consistente, por exemplo, a nível dos concursos que ficam desertos para profissionais, principalmente para médicos,
que continua a existir escassez no setor público de saúde, mas na prática, mesmo para a adesão e para a formação em especialidade, os profissionais acabam por optar por nem sequer tirar uma especialidade e fazer outras opções em termos de desenvolvimento profissional. E isto deve nos alertar para um problema grave que vimos hoje, que é este da motivação e da retenção de profissionais. Sendo que mesmo neste inquérito... E é, portanto... Sim, não sei se ia apontar o mesmo, mas 75% dos inquiridos gostavam de ver medidas claras de revisão dos modelos de compensação e de benefícios dos profissionais. Que revisão é que se pode ser feita aqui? A revisão que está aqui e que supõe, ponto 1, que estes 75%, estamos a falar de 3/4 dos inquiridos, reconhecem que o modelo contratual que nós temos hoje, de remuneração dos profissionais, não é adequado. E definem claramente esta área como prioritária. E, evidentemente, primeiro passa aqui também estes 75%, falam aqui da revisão das carreiras e da maior autonomia na contratação de pessoal. E neste aspecto, parece-me aqui claro que não é possível manter concursos de índole nacional em que os hospitais acabam por terem capacidade para oferecer projetos profissionais aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de saúde. Ou seja, um hospital hoje pode estar a apostar num especialista em determinada área que, posteriormente, ao fim da sua especialidade, ele acaba por ter que ingressar no Serviço Nacional de Saúde através de um concurso nacional e pode ser colocado a 300 ou 400 quilómetros. Ou seja, não pode, apesar de um hospital poder ter feito uma aposta numa área específica na formação de um médico, mesmo recorrendo à possibilidade de estágios internacionais, fazendo essa aposta, no final do internato, ele pode ficar colocado em qualquer outro hospital e muitas dessa capacidade, dessa formação que foi realizada, ser perdida perdida mesmo para o Serviço Público de Saúde. Acaba e isso por não faz qualquer sentido. Essa aposta. Exato. Acaba por desincentivar essa aposta. O profissional até pode exercer para o setor privado ou mesmo sendo colocado num hospital que esse conhecimento nem sequer vai ser utilizado. Portanto, este tipo de modelo... E essa situação em concreto, como é que se resolve? Não, resolve-se essencialmente por termos projetos profissionais locais e capacidade dos hospitais em contratar localmente, dentro de um enquadramento legal que assegure um modelo de transparência e de que os profissionais são colocados nos locais em que são mais necessários, mas de uma forma planeada, organizada, em que existe pelo menos uma perspectiva do que irá acontecer nos próximos 5 a 10 anos naquela instituição, e os hospitais adequam mesmo a sua oferta formativa a esse planeamento, a oferta de projetos profissionais, ou seja, maior autonomia das instituições e concursos locais, não nacionais, e que decorre, evidentemente, de um modelo de organização que não é o modelo de organização atual. É importante também dar nota é que, mesmo dentro do inquérito, aparece aqui uma variante muito importante também destes 3/4 dos inquiridos, não falarem só desta questão da autonomia e da revisão das carreiras, mas sim do novo modelo remuneratório para os profissionais, que passa por novos modelos de compensação. E estes novos modelos de compensação, parece-me que o modelo de salário que atualmente é praticado na administração pública, baseado essencialmente na contratação de disponibilidade de profissionais, não é adequado, particularmente para profissionais altamente qualificados, como os médicos, como os enfermeiros ou outros técnicos de saúde, devendo ser feita aposta em outros modelos mais baseados em resultados ou mesmo baseados em volume. É evidente que aqui terá que existir sempre uma conjugação de diferentes modelos, mas este modelo, que parece claro, é que este modelo de salário não é minimamente adequado e que temos que fazer uma evolução destes modelos. Que estes modelos realmente aplicados localmente, dentro de um enquadramento que garanta a transparência e tratamento igual entre todas as instituições, será vantajoso, mas que necessitará aqui uma negociação intensa com os sindicatos que representam estes profissionais. Agora, parece claro é que dentro do setor público, manter um modelo baseado em horas, em disponibilidade de horas, que atualmente é o que temos, horas extraordinárias
e disponibilidade das 35 ou 40 horas de trabalho é insuficiente e vemos que os profissionais acabam por ficar atraídos por outros modelos remuneratórios que têm no setor privado e optam por esses modelos no setor privado. E mesmo dentro do setor público, este modelo de horas que nós temos, por exemplo, a nível dos serviços de urgência, vimos que cada vez temos mais médicos que no final do seu curso acabam por optar por fazer horas em serviços de urgência, ao invés de ter uma relação contratual estável com os profissionais, porque acabam por ter uma compensação mais vantajosa e um relacionamento mais flexível com as instituições públicas do que ter um contrato de trabalho. E isso não é de todo desejável e claramente temos que evoluir para modelos de remuneração que considerem, evidentemente, salários base, mas que depois estão aqui compensações relacionadas com o desempenho. Exato. Alexandre, antes dizia-se que os melhores médicos estavam no SNS. Ainda é assim? O que nós vimos cada vez mais é, evidentemente, continuamos a ter excelentes profissionais no Serviço Público de Saúde, mas vimos que nos últimos anos tem existido uma rotação muito elevada de profissionais, particularmente em profissionais mais experientes, ou seja, enfermeiros e médicos mais experientes acabam por fazer opções pelo setor privado de saúde e isso tem graves consequências dentro da capacidade e na qualidade da prestação do setor público. Ou seja, estes profissionais mais qualificados fazem opções, porque o setor público, por um lado, voltamos um pouco a repetir o que dissemos há pouco, por um lado, o setor público não é capaz de oferecer projetos, não é capaz de oferecer um contexto laboral adequado, não é capaz de oferecer remunerações atrativas aos seus profissionais e estes profissionais acabam por optar pelo setor privado. E isto, evidentemente, nós podemos contratar pessoas mais novas para substituir estes profissionais que acabam por sair, mas, evidentemente, ficamos muito limitados em termos de conhecimento, de experiência destes profissionais. Um jovem médico que contratemos em 2022 não irá substituir um médico com 20, 30 anos de experiência profissional. E quem diz um médico, diz também um enfermeiro. Um exemplo claro foi o que verificámos durante a pandemia. Durante a pandemia existiu uma limitação dos profissionais saírem, uma limitação excepcional dos profissionais saírem do setor público de saúde e o que verificámos a partir do momento que essa limitação foi levantada foi de que profissionais altamente qualificados, até enfermeiros na área de cuidados intensivos, acabaram por, a partir do momento que essa limitação foi levantada, acabaram por sair num elevado número para o setor privado. Isto é de todo em todo indesejável e devem ser criadas condições, mais uma vez, para reter estes profissionais através desta capacidade para oferecer projetos profissionais duradouros e depois, por outro lado, pela capacidade de termos remunerações mais atrativas. Eu dou aqui um exemplo de um trabalho que fizemos aqui há alguns anos atrás, quando foi relançado o projeto dos Centros de Responsabilidade Integrada, em que eu próprio, como presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e, à época, o Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, fizemos um périplo pelos grandes hospitais para promover estes Centros de Responsabilidade Integrada. Para quem não conhece estes Centros de Responsabilidade Integrada, na prática é a possibilidade de equipas de profissionais, equipas multidisciplinares, poderem se organizar e terem mais autonomia dentro dos hospitais e terem remunerações variáveis de acordo com o seu desempenho, particularmente com o volume de serviços oferecido. Ou seja, que é um modelo que pode ser atrativo para estes profissionais. E, sistematicamente, a resposta e em várias assembleias que realizámos, e muito participadas, devo dar nota, a grande maioria dos profissionais colocava sempre em causa a capacidade de serem garantidos, ou seja, existia uma relação de confiança e os profissionais desconfiavam do modelo organizativo pela sua estabilidade. Destes centros de responsabilidade, temendo que, passado 1, 2 anos, mudando o ministro, mudando o governo, estes modelos fossem mantidos em tempo, num ciclo de 5, 10, 20 anos. Esta desconfiança que existe atualmente entre os profissionais
e a nossa capacidade para oferecer estabilidade deste relacionamento é essencial. E neste momento existe uma relação em que os profissionais desconfiam das administrações dos hospitais, do Ministério da Saúde, dos vários governos, e em que realmente nós temos que trabalhar muito para ganhar esta confiança dos profissionais. Enfim, a questão do modelo de organização também é levantada justamente neste estudo. O estatuto do SNS esteve em discussão à margem do Orçamento de Estado para 2022, que foi chumbado. E, enfim, questionados sobre esse tema, esta questão do modelo organizativo é de facto a que é apontada como sendo de maior preocupação. O que é que mais pode ser feito aqui? Já falámos da falta de autonomia. É preciso mais descentralização? É preciso mudar a forma como os conselhos de administração são nomeados, por exemplo? Esta pergunta está muito relacionada com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que esteve em discussão e que decorre da nova lei de bases da saúde. E a prioridade que é dada pelos respondentes é realmente a revisão do modelo organizativo, ou seja, mesmo esta proposta de estatuto que esteve em discussão não satisfaz os anseios dos profissionais. E são apontadas aqui várias matérias. Uma é a questão do papel atribuído às administrações regionais de saúde. Hoje em dia ninguém consegue entender o papel que as administrações regionais de saúde têm e é uma matéria que merece discussão. Qual é que é o papel, o que é dado a estas administrações regionais de saúde? Até porque existem papéis conflituantes entre até o que está na proposta de estatuto, entre as ARS, entre o que se chamava um CEO do SNS, entre a administração do Central do Sistema de Saúde, ou seja, existe aqui um sem número de duplicações de funções e sem conseguirmos perceber quais é que são estes papéis. Mesmo no caso das ARS, durante a pandemia, ficou clara a sua inoperância e incapacidade para responder às necessidades de coordenação do setor da saúde. Isto é particularmente relevante a nível dos hospitais e dos centros de saúde. Depois, por outro lado, não existe uma resposta a um problema grave que existe, que é da integração da rede. Nós continuamos a ver uma rede, e mesmo nesta proposta de estatuto do SNS, continuamos a ver uma rede vertical baseada em hospitais, centros de saúde, cuidados continuados, ao invés de se discutir aqui uma rede integrada e com foco no doente. Depois, por outro lado, não há um plano do SNS, ninguém conhece um plano estruturado para o que é o SNS daqui a 5, 10 anos, quais são as prioridades e qual é para o desenvolvimento deste serviço público de saúde. E aqui claramente falta esta vertente. E depois, por outro lado, os respondentes acabam por também mencionar as questões relacionadas com a nomeação e avaliação dos gestores, que é uma situação anacrónica, que está prevista desde 2012 na lei, mas que não está aplicada e os vários governos têm resistido em aplicar este modelo de nomeação e avaliação. Eu recordo que recentemente, há cerca de 2 semanas, foram publicadas normas para a avaliação dos gestores em todo o setor empresarial do Estado, excetuando o setor da saúde, algo até de caricato, que não se entende como é que todo o setor empresarial do Estado acaba por ter normas, mas o setor da saúde foi excluído dessa avaliação e da aplicação. Mas até... Porquê é que acha que isso acontece? Confesso que não entendo. Acontece? Devo dar nota que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares negociou um modelo com o ministro Adalberto Campos Fernandes. Esse modelo foi acordado e na altura o modelo foi, e estamos a falar há mais de 4 anos, e este modelo acabou por ficar congelado no Ministério das Finanças sem qualquer justificação. O que não se entende é que passado 4 anos seja aprovado um modelo para todo o setor empresarial do Estado, com exceção da saúde. Não se percebe qual é que é o papel do Ministério da Saúde nesta questão. É claramente uma questão que deve ser prioritária para o setor, particularmente o setor hospitalar, mas também para os agrupamentos de centros de saúde, ou mesmo a criação de unidades integradas de saúde, como é o caso
das unidades locais de saúde, e isto não está minimamente resolvido. Ninguém hoje consegue perceber quais é que são os critérios de nomeação dos conselhos de administração, não se consegue saber porque é que um conselho de administração é nomeado ou cessa funções, e depois, por outro lado, não existem condições de atratividade para que os melhores profissionais venham a exercer funções nos conselhos de administração, também por este grau de instabilidade. Repara um exemplo que tivemos. O critério é sobretudo político. Não, é um critério político. Não é um critério de gestão, que é legítimo. É um critério meramente político. É um critério político que está muitas vezes dependente de quem é o Ministro da Saúde. Os Ministros da Saúde fazem em média 1,5 nomeações por mês de Presidentes dos Conselhos de Administração. Se multiplicarmos isto por 5 e ainda acrescentarmos um sem número de outras organizações dentro do setor da saúde, sob a intendência do Ministro da Saúde, imaginemos o número de nomeações que faz o Ministro da Saúde sem qualquer objetividade. E isto leva, evidentemente, a uma falta de controle sobre o modelo gestionário, sobre a gestão que é realizada, sobre um desconhecimento real, porque não acredito que seja possível avaliar o que é que está a ser feito nas várias organizações, porque é impossível dentro deste modelo. E depende muito da circunstância, do modelo, da atualidade, esquecendo-se uma avaliação integrada que é feita em cada instituição. Eu dou nota que estas alterações de conselhos de administração levam a situações de ruptura dentro dos hospitais, a uma situação de instabilidade incompreensível. Em muitos casos, os conselhos de administração sabem que são nomeados no próprio dia, após se manterem em funções durante 3, 4, 5, muitas vezes até 1 ano ou 2 anos, sem terem um mandato, e recentemente, ainda agora, no caso da PPP de Loures, que foi uma transição de um modelo gestionário privado para um modelo público, foi feita, aliás, no dia de hoje, ocorre esta transferência e temos um Conselho de Administração que foi indicado há cerca de, ou menos de um mês, em que este Conselho de Administração, para o setor público, nem sequer está completo, só tem 2 elementos. E faltam outros elementos deste Conselho de Administração. Ou seja, o Estado assume a gestão, por exemplo, do Hospital de Loures, do Hospital Beatriz Anjos, só com 2 elementos, sem se conhecer o Conselho de Administração na globalidade. Não está sequer assegurado. Sem conhecer nem a instituição. Nem sequer está assegurado o Conselho de Administração na totalidade e nem sequer foi feita uma preparação para esta transição. Qualquer empresa, e estamos aqui a falar muitas vezes de empresas que têm um orçamento superior a 500 milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de uma empresa familiar, não estamos a falar de uma pequena ou média empresa, estamos a falar sempre de grandes empresas. Muitas vezes, os maiores empregadores nos seus distritos, em que não existe um cuidado para garantir a substituição e uma fase de transição entre os vários conselhos de administração. Isto cria rupturas claras dentro das organizações, mais uma vez, de quebra de confiança entre os profissionais e os próprios conselhos de administração, que devem ser evitados e claramente deve existir outro modelo, quer de gestão destas organizações, quer de avaliação dos conselhos de administração, que no nosso ponto de vista, e que temos vindo a defender, devem ser e obedecer a modelos mais descentralizados, em que os hospitais acabam por ser organismos, evidentemente, sob a tutela do Ministério da Saúde, mas que existe aqui uma participação dos profissionais, dos doentes, das autarquias, das universidades, das escolas, particularmente relacionadas com o setor da saúde, na gestão não executiva destas organizações e que participem, evidentemente, também na avaliação dos conselhos de administração e mesmo na seleção do Conselho de Administração. A segunda matéria que os inquiridos mais pedem é a definição do papel e das prioridades de investimento do SNS. O debate político que temos assistido, enfim, inclusive nas últimas semanas, tem-se centrado muito sobre o papel maior ou menor que o setor privado e social devem ter no sistema. Considera que este debate ideológico acaba por levar a discussão para longe daquilo que é o tema essencial e na prática bloqueando que se tomem decisões de fundo? Este debate ideológico acaba por contaminar de tal forma o tema que não se faz nada? Não, claramente, eu creio que o debate hoje se limita a uma discussão entre a proposta de orçamento, que são mais 700 milhões de euros, a proposta de orçamento que foi chumbada no Parlamento, mas que o Partido Socialista está a apresentar, que são os mais 700 milhões de euros
para o Serviço Nacional de Saúde e outra aposta, ou seja, uma aposta concreta, mais intensa, de colocar mais dinheiro, mais profissionais dentro do setor da saúde, mas sem uma ideia clara de como é que este financiamento vai ser utilizado, ou seja, numa lógica só de colocar mais dinheiro. Repare que mesmo dentro deste inquérito, é interessante que nós vimos atualmente até um PRR, um Plano de Recuperação e Resiliência para o setor da saúde aprovado, e mesmo neste inquérito os profissionais perguntam, tem que existir uma definição de prioridades para o setor da saúde, o que é um pouco... O que demonstra claramente é que o PRR não tem essa definição, não há uma visão clara de como é que estas prioridades devem ser utilizadas devem ser definidas para o futuro. E depois, por outro lado, para além desta proposta que é colocar mais meios, mais recursos do setor público da saúde, existe outra proposta que essencialmente representada pelo partido maior da oposição, que é de apostar na aplicação de um alargamento do modelo de SIGIC, que é aplicado hoje na área da cirurgia, em que os doentes, que quando os tempos máximos de resposta garantida são ultrapassados, podem, através de um vale, recorrer ao setor privado, sendo que o Partido Social Democrata aposta também na aplicação para as consultas externas. Porquê é que esta discussão é limitadora, quer de um lado, quer do outro? Uma é porque, efetivamente, não existe aqui uma visão concreta para a saúde. Por um lado, parece-me que os dois partidos veem e só conseguem ver o setor da saúde pela ótica do Serviço Nacional de Saúde. E é importante nós retirarmos um pouco estes binóculos sobre o Serviço Nacional de Saúde e perceber que a saúde é bastante mais do que o Serviço Nacional de Saúde. E se nós temos tido um problema grave ao longo dos últimos anos é ver a saúde apenas por estes óculos, por estes binóculos e focar-nos só nas questões do Serviço Nacional de Saúde. Evidentemente há problemas do Serviço Nacional de Saúde que têm que ser resolvidos, mas nós temos que ver essencialmente e analisar quais é que são os problemas dos doentes e perceber como é que os serviços devem evoluir. Claramente aqui na questão das famílias há problemas concretos em Portugal e o problema maior que nós temos foi o agravamento da falta de cobertura de cuidados de saúde. Nós hoje não podemos dizer que temos um sistema de saúde tendencialmente gratuito. Nós temos um sistema de saúde tendencialmente pago. Existe um agravamento dos pagamentos diretos ao longo dos últimos anos que atingiram um valor histórico dentro dos países europeus da OCDE. Portugal hoje é o país com 30,5% da despesa em saúde assegurada pelos cidadãos e não estou aqui a falar de seguros privados ou de impostos. Estamos a falar apenas de pagamentos diretos, em que as pessoas não têm qualquer tipo de proteção. Nós somos o país europeu da OCDE com maiores pagamentos diretos. 10% das famílias portuguesas, uma em cada 10 famílias, enfrenta despesas catastróficas em saúde. Isto quer dizer que uma em cada 10 famílias anualmente faz opções entre bens básicos e bens de saúde. Nós somos o país pior. Representamos o dobro dos pagamentos diretos da média da OCDE. E isto é grave. E o que representa claramente é uma falta de cobertura do sistema de saúde como um todo. Ou seja, o serviço público e mesmo as coberturas privadas que temos hoje, e até cobertura da ADSE, cobertura de seguros privados, não garante uma proteção financeira na situação de doença. E vimos isto claramente nas áreas de ambulatório. O problema aqui é que se nós continuamos a apostar num modelo público, ele não está a resolver o problema como ele existe. E claramente tem que existir aqui uma reorganização do setor público para que consiga dar melhor a resposta. Nós vimos isto hoje, para além dos problemas relacionados com a retenção de profissionais, com a satisfação dos profissionais que falámos há pouco, a verdade é que o modelo hoje organizativo não está feito em função das necessidades da população. É um modelo organizativo que estagnou e que, essencialmente, apesar de boas iniciativas, continua a ser sistematicamente um sistema centrado em responder aos seus contextos próprios e que não consegue responder às necessidades dos doentes. É o contrário de outros setores, que já fizeram evoluções grandes
em função da comodidade, das expectativas dos cidadãos. E hoje, mas da sua opinião, que evolução é que era necessário fazer para conseguirmos baixar estes 30,5%? O que nós temos que, por um lado, garantir... O que, por um lado, temos que garantir é uma discussão séria sobre o modelo de financiamento da saúde em Portugal, em que, evidentemente, tem que existir maior despesa pública em saúde, e todos os dados nos dão isso. A despesa pública em Portugal é muito baixa, mas temos que encontrar aqui, porventura, uma articulação maior entre o financiamento público e privado, em que, por exemplo, hoje, uma das discussões que tem que ser feita é qual é que é o papel da ADSE e dos outros sistemas públicos. Porque nós temos, na prática, nós hoje temos duplas coberturas asseguradas pelo Serviço Nacional de Saúde, pela ADSE e pelos seguros privados. Isto tem que existir uma discussão séria para perceber como é que estas duplas coberturas são minimizadas e encontramos um modelo de financiamento que, efetivamente, garanta acesso, que reduz estas barreiras no acesso a cuidados de saúde, que manifestamente estão a prejudicar as pessoas com menos recursos, porque as pessoas que não têm, repara, as pessoas que não têm seguros privados ou que não têm ADSE são as mais penalizadas, e nós vimos isso claramente porque perto de um terço dos 20% das pessoas que têm rendimentos mais baixos são as pessoas que enfrentam estas despesas catastróficas, que fazem opções entre bens essenciais, entre alimentação e bens de saúde. Cada vez que vão a uma farmácia na comunidade para aviar um medicamento, ou cada vez que esperam 3 meses, 6 meses, 12 meses por uma consulta num hospital público, ou pura e simplesmente não têm acesso a médico de família. E o que nós temos que encontrar uma solução a nível do financiamento para congregar esforços, para fazer uma proteção às famílias, particularmente às pessoas mais pobres, mas também à classe média, e depois, por outro lado, garantir acesso. O acesso é garantido por uma maior eficiência do sistema, não é por um sistema de prestação que essencialmente duplica recursos e que está de um modelo concorrencial entre si. Nós hoje temos um modelo concorrencial entre o setor público e o setor privado, em que, por um lado, financiamos por impostos o setor público, por outro lado, utilizamos a ADSE para financiar o setor privado e o seu crescimento numa lógica praticamente concorrencial, que na prática concorre pelos mesmos recursos, pelos mesmos médicos, pelos mesmos enfermeiros, e nós temos que encontrar aqui uma solução de cooperação entre os sistemas e depois, por outro lado, um sistema que vá financiar a inovação e não a estagnação. O que nós hoje temos, mesmo no financiamento ao setor público, é um financiamento à estagnação e não a outros modelos. Repare que nós, durante a pandemia, isto foi evidente, e cada vez mais é evidente que nós temos que utilizar outros modelos de prestação de cuidados, nomeadamente a nível da utilização de sistemas de e-health, telesaúde, de mais contactos por via telefónica, maior acompanhamento remoto de doentes, maior investimento em cuidados domiciliários, maior investimento em hospitalização domiciliária, e isso consegue-se por um financiamento a novas iniciativas. E claramente o que me parece aqui é que nós temos a ganhar se Portugal for um país pioneiro em fomentar inovação, e para essa inovação ser garantida é importante garantir iniciativa privada e financiar experiências de iniciativa privada, particularmente startups portugueses que existem no mercado português e que se estão a desenvolver. Repare que nós temos hoje um unicórnio em Portugal no setor da saúde, o caso da Sword Health, que aposta em fisioterapia à distância, que hoje, como disse, é um unicórnio a nível internacional, foi valorizado em mais de 1.000 milhões de euros, 1.000 milhões de dólares, e este unicórnio praticamente não tem atividade em Portugal. Quando nós temos um problema grave de acesso a cuidados de fisioterapia em Portugal. Porquê é que esta empresa não... Exatamente, porquê é que esta empresa, que hoje tem uma presença e é reconhecida no mercado internacional como um unicórnio, com uma valorização extraordinária, e em Portugal não tem praticamente presença? Nós temos que apostar neste tipo de iniciativas, neste tipo de indústria que surge por iniciativas dentro das academias, dentro das startups, dentro das nossas incubadoras, e Portugal, e particularmente o financiamento público, deve dirigir-se a estas iniciativas para que seja criado emprego qualificado em Portugal e riqueza em Portugal. E esta aposta deve existir e o setor público deve criar condições para que estas empresas surjam. Não é, evidentemente,
só a financiar o setor público convencional que nós vamos garantir estes modelos. E aí parece-me que não é uma matéria só de sistemas de informação. Evidentemente, por exemplo, a criação de um registro único entre o público e privado de dados de saúde, que o dono de cada dos dados são os próprios cidadãos, é essencial, e que este modelo possa ser partilhado entre o setor público e privado, reduzindo falhas de comunicação que redundam em maus cuidados de saúde, em duplicação de exames de diagnóstico, em várias falhas e desperdício que existe entre hoje no setor público e privado, e um registro único vai melhorar claramente a qualidade de cuidados e reduzir este desperdício no setor da saúde, mas, por outro lado, maximizar e potenciar estas empresas que estão a surgir em Portugal e que têm um potencial enorme para o setor português e para a saúde dos portugueses e para criar mais emprego e riqueza. Portanto, e claramente o financiamento pode ser uma forma de incentivar essas empresas e essas práticas mais eficientes. O inquérito, enfim, e para terminarmos, Alexandre, também coloca a questão do utente. E aí as questões mais enfim, consideradas prioritárias são a aposta na melhoria da jornada do utente e a redução dos tempos de espera. Nestas dimensões, o que é que mais pode ser feito? Enfim, já falámos aqui um pouco da redução dos tempos de espera e algumas medidas que podem ser tomadas, mas, por exemplo, nesta questão da melhoria da jornada do utente, o que é que pode ser feito neste tema? Não, mais uma vez, e devo dizer, 79% das pessoas, praticamente 2 em cada 5, referem a questão da jornada do utente como parte essencial. O que nós vimos, porquê é que isto é relevante? Essencialmente porque nós temos hoje, e que se vai agravando este problema, que é barreiras concretas entre serviços, entre o médico de família e a área hospitalar, mas também dentro dos hospitais. E aqui, mais uma vez, nós temos que tirar os óculos do sistema, ou seja, esta visão só centrada no setor público de saúde, particularmente no Serviço Nacional de Saúde, e nas necessidades e os problemas concretos do Serviço Nacional de Saúde, para ver a utilização do sistema através do utente. Como é que o utente, o cidadão, utiliza o serviço de saúde? E se nós começarmos a olhar para o doente e analisarmos este percurso, verificamos que existem barreiras extensíssimas à utilização de cuidados. Cada vez que chamamos um doente para vir fazer uma colheita de sangue no dia A e fazer um exame de imagem no dia A+1 e depois fazer a consulta passado 2 meses destes 2 dias, evidentemente nós não estamos a contribuir para a jornada do utente. Cada vez que um doente para a mesma condição tem que ver 3 ou 4 profissionais de saúde, sem eles comunicarem uns com os outros, sem ter esta capacidade de oferecermos serviços integrados, estamos a criar barreiras à utilização de cuidados e a desperdiçar meios dos serviços de saúde e a criar barreiras de utilização do sistema. E aqui nós temos que começar a olhar, e prioritariamente, para algumas patologias. Eu devo dar nota que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares lançou, em conjunto com 20 peritos nacionais, um programa para a área da diabetes, em que reconhece, e é importante também ter nota, que a diabetes em Portugal, nós somos dos países com maior prevalência a nível europeu, e temos que, por um lado, verificar e analisar porque é que temos tanta prevalência de diabetes em Portugal, e está muito relacionado com os comportamentos. Nós somos dos países que têm maior população com excesso de peso atualmente, e particularmente nas populações adolescentes, e tem que ser, é uma questão que tem que ser atacada. Depois, por outro lado, na utilização dos serviços, que hoje faz todo o sentido que nós tenhamos uma abordagem por doente e em que os serviços são centrados no doente, e não ser uma abordagem centrada em cada serviço de saúde. E esta análise da jornada do doente vai nos permitir ter uns gestores de cada doente, particularmente o seu médico de família, e em que os hospitais e os serviços hospitalares são utilizados unicamente para cuidados agudos. As tecnologias vão ter aqui um papel essencial nesta transformação da forma como os utilizadores, como os cidadãos utilizam
o sistema de saúde e melhorando a comunicação até entre o doente e o sistema de saúde, mas é um caminho que nós temos que atacar e hoje não é aceitável que obriguemos este tipo a uma utilização irracional dos sistemas de saúde como vimos hoje. Casos práticos é claramente encontrar soluções para maximizar a vinda ao hospital em únicas utilizações e, por outro lado, também utilizar novas tecnologias para acompanhar estes doentes. Tem existido um esforço nos últimos anos para melhorar esta utilização, mas existe aqui um esforço ainda muito grande, particularmente na gestão de doenças crónicas. Muito bem, muito obrigado, Alexandre. Ficámos aqui com um roteiro de muitas medidas que podem ser tomadas para, de facto, melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços do SNS e dos serviços do sistema de saúde em Portugal, a começar, enfim, desde logo pela capacidade de não só de reter, mas também de contratar talento para o SNS. Muito obrigado por terem acompanhado esta primeira Health Talk. Não perca os próximos episódios. Resto de um bom dia. Muito obrigado.